Para você, o que é inovação? Inovação pode ser um processo de criar e implementar ideias, produtos, serviços, métodos que trazem melhorias para os problemas que existem, né? A inovação pode ocorrer em diversas áreas, como tecnologia, negócios, saúde, educação. E é sobre esses setores, educação e saúde, que nós vamos conversar agora. Olá, tudo bem? Eu sou Elisângela Colodete. Nesse episódio do Conversa de Balcão, nós vamos entender como as iniciativas de inovação em saúde voltada para a educação estão transformando o aprendizado e por que essa inovação é muito importante para o futuro profissional dos estudantes. No nosso balcão de hoje, uma dupla que é fera em inovação, educação e saúde. Quer conhecê-los? Vamos lá então. Estão aqui comigo a Elisângela Alves, que é orientadora de curso, expert nas competições SENAC de Educação Profissional Minas. E também o Dr. Bruno Nascimento, que é médico e head de inovação em saúde da Santa Casa BH. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, né, o convite. É muito bom estar trazendo o que tem de tecnologia hoje dentro da educação SENAC. Elisângela, nós que agradecemos. É um prazer falar sobre inovação, também agradeço. É um prazer falar sobre saúde, é um prazer falar sobre educação. São temas que eu sou apaixonado. Que bom, a gente vai ter uma conversa maravilhosa aqui hoje. Vou começar aqui com a minha xará, Elisângela, né? O que é inovação na sua visão? E depois eu estendo a pergunta também ao Dr. Bruno, né? Na minha visão, a inovação são metodologias, não? São novos métodos que nós estamos trazendo hoje para dentro da sala de aula. A implementação de novas tecnologias, né, para implementar aí no ensino desses alunos que vão futuramente ser profissionais que estão para o mercado e isso eles exercerem, né, a profissão com excelência. Maravilha. Dentro da Santa Casa, a gente gosta de trabalhar um conceito que é inovação é a forma da gente explorar novas ideias com sucesso. A gente sempre gosta de explorar novas ideias, porque isso é o core da inovação, né? Esse processo novo, esse serviço novo, esse novo produto. E quando a gente inclui com sucesso, porque a gente quer trazer algum valor, seja para o nosso paciente, para o nosso cliente, para o nosso estudante, né? Para quem está coabitando ali o nosso ecossistema em saúde. Então, explorar novas ideias com sucesso. Sim, e o SENAC é uma instituição, né, que tem um ensino, cursos voltados para a educação e saúde. Eu gostaria, Elisângela, de entender um pouco, né, na sua visão, como isso se dá, assim, e ter alguns exemplos também. Por exemplo, aquele boneco que vocês usam no curso de enfermagem, né? Ele é um exemplo, assim, de como a inovação é importante. Sim. Então, hoje no SENAC nós temos o curso, né, que é um carro-chefe, que é o técnico em enfermagem, né? E temos também especializações técnicas, além de cursos rápidos, que são os FICs, né? O exemplo, primeiros socorros. Então, hoje o SENAC, ele está investindo em trazer essas tecnologias para a formação desses profissionais, né? Então, nós temos, como vocês deu aí como exemplo, o boneco de simulação realística. Como é que ele funciona? Na realidade, ele vem com um dispositivo, né? O boneco, ele é simular realmente uma pessoa. Ele já vem com um dispositivo, um tablet, onde o professor, ele pode pensar em uma situação de aprendizagem para esse aluno. Vamos pensar um exemplo aqui. Ele quer que o boneco simule um paciente que chegou com uma falta de ar. Então, ele vai lá na plataforma, ele coloca esses dados, né? E o boneco começa a respirar de uma forma mais rápida e o aluno tem que saber como agir, né? Como se fosse dentro de uma instituição mesmo de saúde. E como que os alunos respondem a esse treinamento, né? A essa inovação? Não, para eles é fantástico, né? Porque a maioria são jovens, né? Uhum. Então, assim, e traz uma sala de aula mais interativa, né? Não fica mais aquela situação que a gente ficava, era só colocar uma tela, né? E você vai apresentando e o aluno tinha que imaginar o que estava acontecendo. E ele só via a realidade quando ele ia para dentro de um hospital. E hoje não. Dentro de sala de aula, ele já consegue vivenciar isso. Então, para isso, muda a forma, impacta até quando eles querem, né? Aquela sensação
preocupação de como eu estou indo para dentro da sala de aula, o que eu vou ver. Não é mais sentar numa cadeira, o professor está na frente, só trazendo conteúdo, né? E aí, doutor Bruno, o que chega, por exemplo, para a Santa Casa, né, para os espaços de saúde, os profissionais que chegam mais bem treinados, na sua opinião? Com certeza. Quando a gente pega um aluno que entende esse processo de simulação como uma situação real, esse profissional ele chega muito mais capacitado. É visível, é visível. A gente tem umas rodadas de simulação dentro da Santa Casa, inclusive, para poder reciclar esse aprendizado, né? A gente tem uma faculdade Santa Casa também, que traz esse processo de aprendizado, né, para dentro das nossas situações reais ali do dia a dia. Então, é bom que a gente consegue pegar os nossos casos também, dar uma reciclada e trazer esses alunos. Mas simulação realística hoje é o melhor que a gente consegue, é muito melhor do que você falar para o aluno, falar, vamos sentar e ler um protocolo. Ler o protocolo você lê em casa, né? Você lê sozinho, né? Você lê com um colega, mas praticar ali uma situação realística. Eu tive o prazer, eu tinha um tempo que eu não participava de uma simulação realística e acho que tem uns 4, 5 meses eu estava num congresso em São Paulo e me colocaram para ser, eu como médico, me colocaram para ser técnico de enfermagem. E pegaram uma enfermeira e colocaram ela com um papel de médica. E aí eu tinha que me limitar aos meus processos ali como técnico de enfermagem, apresentar os instrumentos que o médico da simulação precisava. E ali eu fiquei assim, gente, aqui eu realmente estou entendendo o papel dessa pessoa, né? Foi uma médica muito boa de simulação, a Jubarra, e a gente fez uma emergência obstétrica ali, com um desses modelos anatômicos super realistas, né? Que eles sangram, eles gemem de dor, né? Eles respiram, você consegue fazer monitoramento, de monitorização cardíaca, é um processo realmente de uma sala de emergência, né? Então, quando a gente pega esse profissional, coloca ele dentro de uma sala e mostra para ele qual é a realidade de uma emergência, como que ela funciona, eu acho que no momento em que ele pega uma emergência real, para ele é diferente. Aquela adrenalina, que ele já sabe como é que é aquela adrenalina, ele já sabe como é que os passos devem seguir, ele já aprende a comunicar, ele já aprende onde os instrumentos podem estar, o que pode acontecer, como comunicar até mesmo com os parentes que estão acompanhando aquele paciente. Então, realmente é uma experiência muito rica. É uma outra história, né? Eu acredito que essa condição, então, seja, assim, uma tendência, né? E eu gostaria de saber quais são as outras tendências em inovação nessa área, né, de educação para a saúde. Bom, acho que eu posso citar, eu estava comentando até com a Elisângela, antes da gente começar a nossa conversa aqui, a gente tem trazido para a Santa Casa uma metodologia chamada EPAS, das Entrustable Professional Activities, onde a gente, talvez não seja tão assim, a inteligência artificial, robótica, realidade virtual, mas não, a gente quer reaprender a ensinar a saúde dentro da Santa Casa, né? Então a gente pega todas as atividades macro que um profissional da saúde precisa saber, quebra ela em macroatividades, todas as atividades em macroatividades, essas macroatividades a gente quebra ela em micro etapas de um processo e a gente consegue avaliar dentro de uma escala de habilidade daquele profissional de realizar essa atividade sem a presença de um supervisor, né? E a gente vai de 1 a 5 dessa escala, né, das EPAs, e a gente consegue entender se o aluno consegue executar tudo aquilo sem a presença de um supervisor, né? Acho que essa tem sido uma das maiores inovações que a gente trouxe para a Santa Casa, porque hoje a gente consegue entender quando que esse aprendizado do aluno ele acontece, em que momento ele acontece e em quais alunos que a gente está formando, né? Em quais médicos, enfermeiros, técnicos que a gente está formando que estão com lacunas do aprendizado, né? Onde que ele está falhando, onde aquela equipe não conseguiu apresentar aquela habilidade, apresentar aquele conhecimento para aquele aluno, né? E fora todo o processo de inteligência artificial, de robótica, de realidade virtual que a gente tem, de realidade aumentada, né? Mas são vários processos, mas eu acho que esse de aprendizado tem sido muito rico. Pois é, e o Senac sai na frente, né? Sai na frente, porque em relação a cursos técnicos, né, Senac é inovação, porque quando você chega numa formação técnica, é uma formação muito rápida, né, então como que coloca a tecnologia nessa formação? E hoje nós temos 29 escolas, as 29 escolas vai ser
Todos os laboratórios serão reformados para poder criar um laboratório mesmo de simulação realística, para que todos os alunos que passem pelo Senac tenham essa possibilidade, né? Tenham essa oportunidade. E é o que o Bruno aqui, o meu colega, trouxe. E quando ele chega no mercado, é totalmente diferente. É uma outra experiência, completamente outra experiência. diferente. Ele né? está preparado, porque é muito difícil você estar dentro de sala de aula, você imaginar o que você pode fazer quando você chega na realidade. E outra é você pegar o que você tem ali de tecnologia, simular e já quando aparece a situação realmente, olha, Sim. já estou preparado. Não tão preparado, mas eu já estou preparado, né? A gente de fora tem aquela imagem de filme de estudantes de enfermagem aplicando uma injeção de água um nos outros, sabe? Esse aqui tem a mão leve, olha, aprende, é assim, é assado. Isso mudou muito, então, né? Não precisa mais disso. Não precisa. E eu falo que quando eu fiz a enfermagem, eu morria de medo de agulha. Morro, né? Não posso falar. Mesmo? Morro de medo de agulha ainda. E assim, eu tinha dificuldade de fazer prática, porque não existia locais para a gente poder fazer a simulação. Ou era uma laranja, ou era na própria pessoa. E eu não ia deixar, né, tomar um medicamento, nem funcionar uma veia, nem funcionar um acesso. E quando eu chegava no estágio, eu tinha que fazer numa pessoa, e aí? Como fazer? A mão tremia, gelava, suava, quase que morria para poder fazer. E hoje não, os bonecos, né, que a gente adquire, ele praticamente até a textura da pele é muito similar com a textura do ser humano. Claro que não substitui, né, mas já dá para ter uma ideia do que vai fazer. Nossa, é um avanço muito grande, né? Se a gente passou de uma laranja para um boneco hiperrealista, vamos combinar, né? Tá muito melhor, né? A gente até tem uma experiência lá na Santa Casa. A gente tem um programa chamado Santa Ideia, trazendo um pouco de inovação, que a gente busca ideias inovadoras dos colaboradores. E a gente trouxe uma das professoras da escola técnica, ela trouxe pra gente que os nossos manequins de simulação realística, eles estavam sendo consumidos de forma muito rápida, principalmente os de punção venosa, porque tem que ficar funcionando, colocando agulha, e ele vai abrindo, ele vai rasgando, né? Tem que fazer reformas constantes no manequim. E ela falou assim, vamos tentar criar o nosso modelo anatômico, né, com o que a gente tem. E a gente pegou a nossa impressora 3D, conseguimos produzir um modelo músculo-esquelético, passar um garrote como simulando veias, né? A gente fez uma cobertura com, se eu não me engano, farinha de trigo e sal, preenchemos uma luva de procedimento e aí a gente foi pegando expertises diferentes, né? Na nossa funerária a gente trouxe uma técnica de necromaquiagem, ela produziu uma luva hiperrealista com base nas experiências que ela tinha com os cadáveres da funerária e a gente conseguiu produzir um modelo anatômico hiperrealista com uma gama de cores de pele diferentes por R$18. Então a gente tem hoje... Pois é, então a gente tinha 2 modelos anatômicos para 30, 40 alunos e hoje a gente tem 40 modelos anatômicos, um na mão de cada aluno. Tanto que esse projeto chama Mãozinha 3D, e aí agora a gente tem uma mão para cada aluno, para ele treinar a punção venosa. Então tem retorno, então o aluno coloca ali a agulhinha, o sangue volta, então é um processo muito rico. E hoje a gente tem uma questão desafiadora hoje em dia que a educação ela está muito acelerada, né? Assim, os aprendizados mudam a todo tempo, tem uma coisa nova. Então, qual a importância da educação continuada, né, para os profissionais da saúde e como isso tem sido feito mesmo, né, incentivado entre eles? Na saúde é fundamental, porque como você falou, está tudo muito acelerado, né? Hoje a gente está utilizando uma tecnologia, amanhã nós estamos utilizando outra tecnologia. Pois é. E com as novas tecnologias que vieram, né? Com as plataformas, com os bonecos, isso a gente consegue trazer até uma educação continuada diferenciada para esses profissionais. Porque muitas vezes no seu dia a dia, você acostuma com a sua rotina, você pega manias. Então, na educação continuada, você consegue trazer uma nova, né, forma de trabalho, uma nova visão para esse profissional. Porque não dá. Saúde, trabalhar na área da saúde, você tem que estudar todos os dias, né? Não é aquela coisa, formou, acabou. Inclusive, hoje a gente tem diferenças, né, por causa da telemedicina, cada vez mais presente também, né? E dos cursos de educação à distância. Bom, eu formei em 2019, ali, formei em dezembro de 2019, nunca tinha tido contato com telemedicina. Você trouxe telemedicina, eu lembrei disso na hora. Em final de fevereiro,
eu fiz minha primeira teleconsulta. Eu atendi um paciente já no início ali da Covid. Eu tinha ali meus pais num grupo de risco, eu tinha acabado de formar, eu ainda estava entendendo como que eu seria, o médico que eu seria. E quando começou a pandemia, eu pensei assim, poxa, mas e essa habilidade de atender por vídeo? Que eu nunca tive. E aí, então, a gente vai sempre reciclando. Acho que as tecnologias, elas vão chegando, né? E eu tive que parar e falar assim, bom, agora que eu sou médico, eu vou ter que reaprender a atender o meu paciente, porque já é uma tecnologia nova, já é um processo novo, já é uma necessidade nova do meu paciente, né? E vem atendendo por remoto desde então, né? Mas eu acho que a gente vê essa necessidade constante de reciclagem, né? A gente vê novos medicamentos surgindo, novos procedimentos surgindo. Nós temos uma das maiores casuísticas de cirurgia robótica de joelho, né? Dentro da Santa Casa, né? No nosso Hospital São Lucas, né? Então a gente vê assim, os médicos precisam se atualizar. A gente estão chegando robôs que operam com resultados muito melhores, né? A gente sabe das dezenas de robôs que existem, né? Mas o robô que a gente tem, ele executa movimentos com muita precisão e auxilia o ortopedista a colocar ali o parafuso no local certo, a placa no local certo. Então, se esse médico não aprender, né, e reaprender a aprender, ele vai ficar para trás. Não Não tem tem jeito. como, né? Agora, quando a gente fala assim, já existem robôs que são assim, são daquele jeito e tal, isso dá um medo danado em muita gente, né? Ai, daqui a pouco o robô vai fazer tudo, não preciso fazer mais nada. Perdi meu emprego, Perdi, né? acabou. Posso ficar em casa. Mas eu acho que o robô, né, essas tecnologias que estão vindo, elas são para complementar, né, para complementar mais, né, a nossa assistência. E é o que o Bruno falou, a pessoa que não tiver essa habilidade de reaprender, ela não vai conseguir acompanhar mais o mercado hoje. Com certeza. Elisângela, de forma prática, a gente tem uma inteligência artificial na Santa Casa, chamada NoHarm. Ela consegue fazer a avaliação de todas as prescrições que a gente tem dentro do hospital, né? São milhões de prescrições por mês. Você consegue imaginar um hospital de 1.200 leitos, né? Com ali 4, 5, 6 prescrições por dia por leito. E ela consegue avaliar interação medicamentosa, risco de... o paciente teve uma queda no fator X do sangue dele, ele não pode tomar essa medicação, ela consegue fazer esse cruzamento. Consegue analisar se o medicamento tá dentro do estoque, não tá, né? E fazer esse cruzamento todo. Essa inteligência artificial, ela veio para a Santa Casa. A gente tinha uma equipe mais ou menos ali de 6 pessoas que faziam esse processo sem a inteligência artificial. E elas conseguiam analisar cerca de 30% das prescrições. Quando a inteligência artificial veio, a gente passou a analisar 75% das prescrições. E aí a gente conversando com a nossa gerente de farmácia, ela falou assim, Bruno, se eu aumentar o número de pessoas trabalhando com inteligência artificial, eu alcanço 100% das prescrições analisadas. Eu aumento a segurança do meu paciente, eu impacto mais vidas e eu economizo mais recursos para a Santa Casa. Com esse aumento, a gente chegou, em 2 anos de uso, em R$2 milhões de economia direta, de produtos que a gente substituiu, de alergias que a gente evitou, de superdosagens que a gente evitou, né? Então, assim, a chegada de uma inteligência artificial aumentou o número de vagas de emprego dentro da Santa Casa. Não precisa ter medo, então, Não precisa né? ter medo. Não precisa ter medo. E será que o uso da inteligência artificial pode trazer para a gente de volta algo que talvez esteja faltando muito, que é o espaço para o desenvolvimento humano, na opinião de vocês? Porque sobra tempo para a gente se dedicar mais a isso, né? Vou dar um exemplo. Se o médico, o enfermeiro, talvez não esteja tão preocupado com esses dados, com tantas informações, ele pode usar mais o tempo dele para conversar com o paciente, para estar mais próximo. Vocês acreditam nisso? Com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa disso, né? A gente precisa disso. Porque na hora que você fala saúde, é um processo humanizado. Você tem que ter empatia, você tem que trabalhar a comunicação, você tem que saber como lidar com o próximo, porque você está no leito, muitas vezes, de dor, não só com o paciente, mas com o familiar, e muitas vezes é tanta burocracia, é tanto trabalho que você não consegue fazer, né? Então... eu já ouvi falar assim, você pode até colocar um robô para ir lá e fazer uma operação com o máximo, né, de cuidado, mas coloca o robô para pegar a mão de um paciente e dizer, olha, vai ficar tudo bem. Não tem jeito, né? Essa Aquele parte tapinha não nas dá. costas, ele é indispensável. A gente trouxe uma assistente virtual
uma startup, desenvolveu um assistente virtual que a gente coloca ao lado do leito do nosso paciente. Lá no Hospital São Lucas a gente já começou a trazer essa inteligência artificial. E ela consegue identificar, o nosso chamado de enfermagem hoje é por voz num dos andares do São Lucas. E aí ela consegue identificar o que o paciente está precisando. Ela pergunta o que ele está precisando quando ele chama a enfermeira. E aí se o paciente fala assim, olha, eu tô com dor, esse é um chamado prioritário pra gente. Então, ele ultrapassa chamados de eu tô com fome, caiu o controle da televisão, acende a luz pra mim. Porque pra gente, aliviar a dor do nosso paciente é prioritário. Então, quando um chamado de dor, que antigamente era na campainha, né? Tocava campainha, tocou do quarto 2, tocou do quarto 5, tocou do quarto 3... Dessa ordem, eu vou no 2, no 5 e no 3. Mas agora não. Se o 3 chamou por último e é dor, ele sobe. E aí ele sobe, e aí enquanto o enfermeiro está preparando ali aquela medicação, que ele sabe que o paciente está com dor e já está prescrito, a IA já pergunta, qual que é o seu nível de dor de 1 a 10? Se a pessoa falou 8, aquilo tem que ser ainda mais priorizado, porque ela está com muita dor, né? Então, a gente consegue ver que a inteligência artificial, as tecnologias, elas conseguem permitir até mesmo que a gente acelere esse cuidado, que a gente chegue mais rápido do que a gente conseguiria chegar, né, nesse paciente e atender essa demanda, essa dor dele mesmo. Nossa, maravilhoso, Nossa. né? Sonho de consumo, É né? um sonho de consumo. Elisângela, eu queria saber agora da sua experiência como expert, porque eu já ouvi falar que você trouxe até medalhas pra gente aqui, e a gente tem que saber dessa história. Pois é. O Senac, né, ele tem um projeto dentro da instituição que se chama Competições Senac de Educação Profissional. Então, ele pega 10 ocupações, uma delas é a enfermagem, que é o técnico de enfermagem, e eu sou responsável por fazer esse treinamento. E os nossos alunos, eles passam por simulações. É o tempo todo dentro do laboratório, realizando simulação de atendimento para outro paciente em diversas situações. Nós temos, por exemplo, em ambiente hospitalar, um paciente que fez uma cirurgia de prótese de quadril. Então, ele tem que saber como comunicar, como tratar esse paciente de uma forma humanizada, a empatia, né? O tá ali para poder cuidar mesmo daquele paciente. E esse projeto, ele é a nível estadual, né? Então, Minas hoje já está selecionando um competidor para participar de uma competição que vai ocorrer agora em setembro, lá no Rio de Janeiro, no Rio Centro. Desse processo, seleciona um que representa o Brasil e nós vamos para um campeonato mundial que se chama World Skills Competition, que no próximo ano, que vai ser 2026, vai ser na China. Nós participamos desde 2010 do processo de competições internacional e nós temos 2 medalhas de prata com alunos do Senac participando na enfermagem. Nós temos 2 medalhas. Em 20 países, nós temos 2 colocações em segundo lugar. Então, assim, olha o nosso diferencial na assistência, a nossa simulação aí dentro dos laboratórios, porque segue praticamente todo o protocolo de uma simulação realística. A diferença é que nós trabalhamos muito mais com um ser humano, né, que é um ator, né, simulando um paciente, mas é todo o processo da simulação. Eu tenho instrumentos que vai fazer uma avaliação de todo o processo desse aluno. E o diferencial, quando esse aluno volta e vai para o mercado, é diferencial total. Outra pessoa. Até mesmo os professores, eu já vi professor virar e falar assim, nossa, eu tenho medo do aluno que voltou da competição, porque ele passa a ser mais crítico, ele é reflexivo na ação que ele está fazendo. E isso é diferencial na hora que entra na assistência, né? Com certeza. Como que o senhor avalia, doutor Bruno, o impacto disso para o mercado, né? Assim, aqui em Minas, né? Toda essa formação que a gente tem e que existe aqui. Acho que quem ouve a gente falando sobre simulação realística deve pensar assim, poxa, é um teatro, né? Tem um roteiro, né? Mas, gente, não é um teatro. É um processo que, geralmente, o aluno não sabe o que vai acontecer. Ele entra dentro de uma sala, geralmente ele tem um caso que é lido para ele, assim, olha, você está num pronto-socorro, a paciente Maria chega para você, ela tem 27 anos e ela queixa dor no peito. A partir daí, a conduta é sua.
né? Isso e ali você tem a sua equipe, você tem os instrumentos, você tem o paciente que ele emite sons, ele pode parar a qualquer momento, você tem que conduzir até mesmo aquela parada cardiorrespiratória. É um cenário realmente quase de guerra, né? Então, assim, não é um teatro com um roteiro que ele está seguindo, né? O script, eu vou fazer isso, vou colocar aqui. Não, tudo pode acontecer e tudo acontece dentro da simulação realística. Então, ao vivo, no momento. Né? É ao vivo. E a gente tem uma série, quem já coordenou também, já esteve do outro lado do vidro, porque geralmente a gente tem um vidro que a gente acompanha esses alunos, porque eles ficam sozinhos ali dentro. Não tem um professor falando, você está errando aqui. Não, o paciente, ele reage, né, naquele erro. Então, quando você pega esse aluno que aprende, né, dentro de uma simulação realística, que conhece esses cenários, que consegue se antever até mesmo do que pode acontecer, isso para o mercado é excelente. E vocês conseguirem medalhas internacionais, uma medalha internacional, né, isso mostra realmente a competência de vocês em treinar, e a gente sabe a dificuldade, né, a gente vê, abrir o jornal, se você abrir hoje qualquer portal de notícias, você vai ver um processo que aconteceu dentro do hospital, né, alguém que foi maltratado, né, todo mundo conhece, todo mundo tem algum parente que fala, poxa, eu fui no hospital X, no hospital Y, fui super maltratado, ou fui muito bem tratado, né? A gente sabe que tem dezenas de histórias, mas a gente sabe dessa dificuldade de lidar com o ser humano, é muito difícil. É complexo, ainda mais com o ser humano numa situação de vulnerabilidade, com dor, precisando de um atendimento rápido, né? E já traumatizado com atendimentos que muitas vezes, como disse, né, não são adequados, espera, aquela coisa toda, né? E eu acho que também esse processo, né, das competições, esse retorno das medalhas, ver qual que é o nosso potencial, isso estimulou ainda mais a instituição a investir na tecnologia dentro da educação. Né? Então, né, a Federação do FEComércio, juntamente com o SENAC, eles estão investindo, assim, altas tecnologias para a formação de curso técnico. Eu tenho um boneco lá que está sendo inserido dentro dos laboratórios, que ele é um rosto, sabe? E ele tem, junto com ele, uma plataforma onde o professor, ele faz um processo de avaliação e os alunos passam a avaliar em pares. Então, o Bruno está fazendo um procedimento, eu estou aqui avaliando. Automaticamente eu estou te avaliando, mas eu estou aprendendo. E depois inverte. Ele faz a técnica e ele tá eu faço a técnica e ele está me avaliando. Sim. E automaticamente é um aprendizado que dá. É o diferencial de mercado. Eu falo que eu tenho 30 anos de enfermagem. Eu nunca vi profissionais saírem tão críticos como está saindo agora. Né? Ele aprende dos dois lados, né? Ele aprende observando com os erros do outro, depois ele aprende na prática. Fazendo. Isso é muito interessante. E na plataforma, ele aparece o resultado de como que foi o desempenho dele em relação àquele procedimento. E ele passa a ser crítico. Opa, peraí, eu não posso fazer isso aqui simplesmente por fazer mais. Eu tenho que ter uma outra visão. Então, acho que esse resultado trouxe isso também para a nossa instituição. É onde estão, né, com 29 laboratórios, todos equipados com bonecos que choram, que gemem, né? Com braço. São várias plataformas, né? Eu imagino, assim, que deve ser sensacional, dá uma curiosidade, né, assim, da gente ver. E eu fico pensando se os alunos se surpreendem ao ver isso, porque muitos podem estar pensando, muitas pessoas, né? Nossa, eu imaginava que tudo isso eu só fosse encontrar nas universidades, nas faculdades de medicina e de enfermagem mais caras do Brasil, né? E posso ter um acesso talvez mais direto. Não, imagina você, com 17, 18 anos, que é o aluno que entra no técnico de enfermagem, né? Ou até mesmo mais idoso. Né? Muitos idosos buscam. O público é muito diverso no técnico de enfermagem. Ele chegar dentro do laboratório, o professor colocar um óculos 3D nele, e ele começar a ver um corpo humano, e ali ele entrando dentro do corpo humano e vendo partes do corpo humano, que é a inteligência virtual. Então, assim, imagina essa empolgação para o aluno. Ele mesmo manipular, não é mais simplesmente, né, projetar em uma tela. Ele está participando, ele seleciona, né, essa plataforma de anatomia 3D, você pode pensar assim, eu estou dando cardiologia, então eu vou fazer o sistema cardíaco, eu quero ver o coração. Ele entra, ele vê todas as partes do coração. Então, assim, e ele vai manipulando, maravilhoso, na realidade, né? aumentada, né? Seu olho até brilha. Até brilha. E o aluno que não está com óculos 3D, ele consegue acompanhar o que aquela pessoa está vendo na tela da televisão.
Então, imagina o que é isso dentro de sala de aula, né? Sensacional, Totalmente né, doutor? É um diferencial. processo muito rico. Dentro da Santa Casa, a gente sempre traz, quando a gente quer apresentar esse desafio da simulação e da necessidade da gente poder treinar os nossos profissionais com simulação, um exemplo da pediatria. Quando um bebê nasce, não sei se vocês são mães, né? Eu sou pai recente, então assim, e eu vivi isso na pele. Eu falei isso tanto dentro da Santa Casa, e eu sou pai recente, eu vivi isso, porque pegar uma veia de um bebezinho é muito difícil. É muito difícil. E dependendo da gravidade daquele bebê, você precisa pegar um acesso na cabeça dele. Né? A gente tem uma veiazinha na cabeça que vai ser aquele acesso. Se só tem aquele, tem que ser aquele. E quando é que você vai treinar um profissional de pegar um acesso na cabeça de um bebê recém-nascido? E imagina fazer isso de primeira, naquela situação ali estressante. Isso assim, para mim esse é o maior exemplo que você fala assim, olha, não, tem que ter. Tem que ter, faça o que você precisar para ter uma simulação realística dentro da sua instituição de ensino. Porque se aquele profissional não for bem treinado, ele vai treinar na cabeça do seu filho. Nossa. Isso é duro. Isso é duro de você pensar assim, poxa, Muito. ele treinou o suficiente para ele poder colocar uma agulha na cabeça do meu filho? Né? E quando eu via que as várias, meu filho não precisou disso, mas ele precisou coletar sangue, ele teve uma icterícia ali, leve, foi bem tranquilo, mas ele teve que coletar sangue, era sangue do pé, era um pouco mais fácil, né? Mas toda vez que eu via aquilo, eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, tomara que ele tenha simulado, tomara que esse profissional tenha simulado de forma extensa, né? O tanto que a gente simula dentro da Santa Casa, porque acho que só quem tá ali do outro lado, quando você é paciente, quando você é acompanhante, que você sabe a importância daquele profissional ter, de fato, treinado, assim, exaustivamente aquela habilidade. Para quem tem filho, agora ficou claríssimo esse exemplo, assim, porque o teste do pezinho já deixa a gente assim, ai, meu Deus, vai fazer um furinho. Imagina num caso desse, né, onde é uma veia na cabeça, onde você precisa muito, você depende completamente daquele profissional ter realmente treinado, né? E você não sabe se ele tem a experiência, se ele é um aluno que está ali começando a treinar. Né? Então, quanto mais ele treinar, melhor. Melhor. Pois é. E aí, como é que é o acesso das pessoas, né, a esses cursos, Elisângela? Conta pra gente, porque provavelmente muitas pessoas aí ficaram interessadas. Então, hoje o Senac tem os cursos PSG, né? São cursos grátis na formação do técnico de enfermagem. Entrar pela plataforma, né, do Senac Minas, e lá tem a inscrição. Quando está aberta as inscrições, vão aparecer lá todas as vagas. E o mercado está crescendo, na opinião de vocês? Nossa, totalmente. Depois da Covid, então, é mesmo, aumentou demais a procura na formação do técnico de enfermagem. Você acredita que as pessoas se sentiram mais inspiradas a ocupar aquele espaço? Pode ser uma das... Ou até mesmo conhecer, porque muitas vezes as pessoas não sabem qual que é o papel do profissional, né? É aquela coisa que eu sei que eu estou indo, mas não sei nem o que a pessoa faz. E automaticamente, o que acontece também, na hora que a gente está fazendo a simulação realística, né, a gente convida alunos que são do Jovem Aprendiz para poder assistir o processo. Tem alunos que ele sai do Jovem Aprendiz ou de outros cursos e passa para dentro do curso técnico de enfermagem, porque ele vê realmente o que é, qual que é o cuidado que ele vai fazer. Qual é o tipo de profissional mais procurado? Olha, dentro da Santa Casa nós temos 7.000 colaboradores. Realmente, assim, é um complexo de saúde. Se eu abrir a página de oportunidades da Santa Casa, é difícil eu te falar assim qual que é, porque realmente a gente tem uma... A gente brinca dentro da Santa Casa que a gente trata todo o ciclo de vida de um indivíduo. Desde o planejamento da existência daquele indivíduo para uma mulher, né? Eu quero engravidar, né? Até o nascimento, toda a pediatria, os cuidados do adulto. A gente tem um instituto geriátrico, então a gente consegue acompanhar, né? Tem alguns pacientes nossos moram dentro do instituto geriátrico, a gente tem uma funerária. Então, até o fechamento do ciclo de vida, a gente tem vaga de cuidados em saúde, né? Desse profissional. Mas eu acho que técnico de enfermagem é um público muito importante, né? Sem o técnico acaba sendo ali o coração do hospital, né? Ele está presente em todas as áreas, né? Acho que não posso deixar de valorizá-los. Eles são extremamente importantes. A gente sabe da necessidade deles, porque eles estão ali direto no contato com o paciente, né, Elisângela?
Eu li um artigo que ele fala que o técnico de enfermagem ele é a coluna dorsal de uma instituição. Mas é a pessoa que está 24 horas junto com o paciente. É ele que vai sentir todas as suas dores, é ele que vai dar aquele atendimento. Então, a gente tem que investir mais na formação desses profissionais. Eu acho que precisa, né? É uma relação mais próxima, Sim. né? A relação fica ali muito íntima. Ele está em contato, ele dá o medicamento, ele está ouvindo as dores, né? Às vezes ele que vai chamar a enfermeira, vai chamar um médico, fala, olha, doutor, tá acontecendo isso com o paciente, né? Eu reparei isso. Então, quanto mais eles estão treinados, mais essa equipe que é multidisciplinar e precisa ser multidisciplinar, mais ela funciona. Ele não pode ser considerado mais, hoje em dia, só como fazedor de tarefas. Sim, com certeza. Ele tem que ser uma pessoa crítica e reflexiva na ação que ele está tendo ali dentro da... Dá um exemplo. Um exemplo, ele não vai somente administrar um medicamento em você. Ele tem que saber para que serve aquele medicamento. O que você está sentindo, se é um efeito colateral daquele medicamento. Então, assim, não é só falar assim, olha a boquinha que eu vou te dar agora, um comprimido. Ele tem que saber para que serve, se realmente é o paciente certo. Então, sim, ele tem que ter uma análise muito completa da ação dele, né? Em emergência, geralmente ele vai emergência. ver primeiro, né? O paciente está tendo uma complicação, a medicação que ele está administrando, o paciente pode ter alguma reação, uma reação alérgica ali, e é ele que vai observar, né? Ele vai observar e ele precisa estar atento daqueles sinais, ele precisa estar treinado nesses sinais e até mesmo entender como funciona esse processo dentro do hospital, conhecer os protocolos, né? Isso é muito importante. Por isso a gente vê ainda a simulação, ela traz isso para o aluno. Porque ele passa a refletir sobre o fazer dele. Ele só não vai chegar e simplesmente fazer. Ele vai fazer, mas fazer de uma forma diferenciada. Né? Doutor Bruno, Elisângela, olha, a conversa foi maravilhosa, né? Dá vontade de ficar aqui e continuar para entender mais e até visitar esses espaços, porque é muito curioso, né? Agradeço muito, muito a participação de vocês e vou pedir para vocês deixarem, né, uma fala final para quem está vendo, ouvindo a gente. Eu gostaria de agradecer o convite, né? O momento que foi riquíssimo aqui com meu colega, com o Bruno. Prazer, né? Estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. E assim, eu acho que a tecnologia está mudando, né? Todo o nosso processo. E não somente em saúde, mas em todos os cursos. Que o Senac, que é um recado que eu gostaria de dar. O Senac não investe a tecnologia só na saúde. Ele está trazendo também óculos para alunos que tenham, de inclusão, né? Que tenha deficiência visual, para ele poder ter um acesso melhor dentro das escolas, né? Dentro da instituição ali, para poder trabalhar. A impressora 3D, isso está muito presente em todos os cursos. O espaço make, então assim, a sala make, né? Então, assim, é muito visível hoje dentro das instituições. E te falar que o Senac está de portas abertas, quando quiser ir visitar, ver como é o nosso processo, está aberto. E convidar também, né, ao público para poder ir fazer parte da instituição Senac. Com certeza. Elisângela, agradecer o convite. Elisângela, é um prazer de estar com você discutindo esse assunto que eu sou apaixonado. Dizer para vocês que a Santa Casa está de portas abertas também, né? Acho que está mais do que portas escancaradas, né? A gente sabe da importância dela hoje dentro de Minas Gerais, né? Dentro de Belo Horizonte, né? Nós somos o maior hospital de Minas Gerais, né? E o maior hospital do Brasil em número de internações, né? A gente sabe dessa importância dessa casa. Santa Casa é uma instituição de 125 anos, né? São 7 mil colaboradores, 3 milhões e meio de atendimentos. A gente está falando de números incríveis, né? Nós somos o principal centro de transplante, principal centro oncológico do estado, né? Onde a gente recebe os profissionais que são treinados de diversas fontes, mas, Senac, acho que também é um prazer receber os profissionais de vocês e dizer que a gente segue de portas abertas para continuar tratando e ser essa referência, essa bandeira de saúde de ponta para todos que a gente representa já há 125 anos. É isso aí. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até. E você, gostou desse episódio? Se inscreva nos nossos canais, né? Para ficar por dentro de tudo o que vem por aí e não perder nenhum episódio. Nós estamos no YouTube e no Spotify também. E lembre-se, o Conversa de Balcão traz conteúdos com temáticas do Senac, do Sesc, da FEComércio. Compartilhe também com seus amigos, familiares, né? Acompanhe a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui, tá bom? Até a próxima!